Olá, boa noite. Estamos em mais um dia da Semana da Emancipação Feminina 2023 de Ecociclo. E hoje o bate-papo é sobre menstruação e empreendedorismo. Eu sou a Patrícia Zanella, sou uma mulher negra de pele clara, tô com meu cabelo solto, enrolado, meu cabelo tem luzes nas pontas, é castanho e cacheado, na altura dos ombros. E no meu fundo tem algumas luzes ambientes amarelas e um balcão e um armário branco. Eu tô com uma camisa preta e uma correntinha fininha dourada e um brinco também dourado. Eu quero chamar então hoje apresentar para vocês a Aline Sabará e pedir para a Aline se apresentar também. Boa noite, Aline. Boa noite, tudo bem, Pati? É um prazer estar aqui. Eu sou a Aline Sabará, sou negra, de pele um pouco mais escura que o da Pati. Estou com cabelos acima dos ombros, da cor ruiva, com brincos de pedra prata e blusa preta de bolinha branca. Obrigada, Aline, seja muito bem-vinda. Bruna Grassi, boa noite. Oi, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sou a Bruna Grassi, sou mulher de pele branca, olhos verdes, cabelo enrolado na altura dos ombros, uma franjinha no meio da testa. Estou no fundo branco, com um adorno de espelho de olho na cor dourada, usando uma blusa branca, aliás, um blazer branco e uma blusa laranja e uma correntinha de olho grego e um brinquinho dourado também. Bem-vinda também, Bruna. Boa noite, Bia. Boa noite, Opa! Boa noite, maravilhosas. Estou muito feliz de estar aqui de novo, mais uma vez. Amo essa troca. Eu sou a Beatriz Sabô, sou uma mulher de pele branca, tenho cabelo castanho escuro, liso, com uma franja um pouquinho abaixo da sobrancelha, com olhos castanhos também. Estou com um vestido vermelho. Atrás de mim é possível ver uma parede branca, uma mesa de madeira, uma cadeira preta, e é isso. Então, mesa completa para nossa roda de hoje. Hoje é um papo que todas nós amamos, todas nós somos empreendedoras, então é muito bom poder estar nesse espaço seguro para trocar sobre menstruação e produtividade, nossa, menstruação e empreendedorismo, e principalmente empreendedorismo alinhado ao ciclo menstrual. Então, hoje a gente não vai falar só de empreender na área da menstruação, e é exatamente como a menstruação pode ser nossa aliada quando somos empreendedoras. E a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é: o que te fez começar a empreender? Essa é a pergunta de milhões, né? Como vocês começaram? Por que empreender? Essa pergunta eu acho que a gente acaba descobrindo depois, né? A gente, pelo menos eu, assim, posso começar contando um pouquinho da minha história. Eu sempre, Pode. eu sempre gostei de estar alinhada nessa frente de negócios. Então, quando eu era criança, eu lembro de fazer bijuteria, pulseira, brinco e vender na escola. Então, assim, eu tinha uma tia que trabalhava nesse ramo de acessórios, então ela trazia muitas peças que sobrava lá do trabalho dela, e eu acabava pegando e fazia do meu jeito. Então, vendia para professora, vendia para amigas na escola. Teve uma fase que quando eu era menor, um pouquinho menor, eu também adorava fazer suco de limonada e vender para os vizinhos, então vendia R$1. Eu acho que eu fui me descobrindo nesse lugar, assim, não foi uma escolha, eu acho que o empreendedorismo me escolheu, assim, digamos, porque eu lembro que passando essa fase de criança para adolescente, muito cedo eu comecei a querer trabalhar em festa, buffet, para conseguir ter uma renda extra, né? A minha mãe, ela é uma mulher preta, mãe solo, então ela não teve o suporte paterno do meu, né, da parte do meu pai.
Então ela tinha que dar conta de tudo e eu não queria ser, eu já criança já pensava com uma cabeça de, não quero ser um peso para minha mãe, eu quero comprar as minhas próprias coisas sem depender dela, porque eu não quero que ela se preocupe com isso. Então eu acredito que foi nascendo daí essa vontade de empreender e só amadurecendo na minha fase adulta, né? Então eu trabalhei em algumas empresas e eu sempre tive boas respostas, assim, das pessoas que trabalhavam comigo, gostavam muito do meu trabalho, eu sempre me destaquei muito na área do CLT. Só que mesmo assim, eu acredito que nessa época eu já tinha esse desejo de ter meu próprio negócio e eu ficava na insegurança de conseguir empreender ou não. Então, eu acredito que o empreendedorismo ele nasceu daí, da necessidade de ser uma criança sem a estrutura paterna, de querer ajudar a mãe, e quando eu vi, eu já estava querendo montar meu primeiro negócio. Então, acho que, resumindo um pouco, foi mais nesse sentido. Maravilhosa. Na minha trajetória, eu sempre gostei muito de falar, muito de comunicar, sempre fui muito falante, de fato, assim. E eu comecei a estudar o ciclo menstrual, eu sou educadora e terapeuta menstrual, comecei nessa trajetória em 2015, e logo em 2015 eu já compartilhava nas redes sociais o que eu estava estudando, o que eu estava aprendendo, quais eram as minhas percepções. Em 2017 comecei no Instagram produzindo conteúdo sobre isso, né? O Instagram não era a plataforma que ele é hoje, né? Muito voltada assim mais para o business, enfim, mas já pegava ali alguma ilustração de uma artista que eu gostava e tecia sobre ciclo menstrual, enfim. E na época eu estava finalizando a graduação em ciência política, eu sou cientista política, também iniciando no mestrado, sendo pesquisadora com a bolsa da CAPES, mas quanto mais eu compartilhava, mais tinha demanda mesmo das pessoas que me acompanhavam para ter algum tipo de algo, uma oficina, um curso, algum atendimento. Então eu comecei desse lugar pensando que o meu conhecimento, que o meu tempo de estudo teórico e prático pudesse me levar a algum tipo de renda, né? Ainda mais que eu estava trabalhando mesmo enquanto pesquisadora, né? É um trabalho fazer um mestrado, né? Tem algumas pessoas que não têm essa ideia, mas eu acredito que sim, que é um trabalho. Então, eu trabalhava com pesquisa e por demanda externa, fui adentrando nesse caminho e cheguei, eu não fiz nenhum tipo de transição de carreira, eu tive realmente uma experiência enquanto estagiária numa empresa de consultoria e relações governamentais. Olhei para a Patrícia e falei relações internacionais, mas relações governamentais. E era aquele trabalho bem todos os dias fazendo a mesma coisa, né? Do meu lugar de estagiária. Até cheguei a mudar de turno para ter novas atividades, mas deu ali 4, 5 meses, eu já estava tipo, ai, que maçante, né? Todo dia a mesma coisa. E eu sempre fui uma pessoa de múltiplos interesses, que precisa estar sendo estimulada e desafiada de alguma forma. E eu sinto que trabalhar com o ciclo menstrual ele é bastante desafiador, né? O que tem é desafio. Então, adentrei nesse lugar de empreendedora e nesse campo, nessa área do ciclo menstrual, muito simplesmente de estar caminhando e o caminho ir se abrindo e vendo possibilidades de educar e também de ofertar cuidado, né? Uma terapia menstrual mesmo nesse lugar. Mas como a Aline falou mais no início, eu acho que eu só realmente paro para pensar nisso, eu parei para pensar nisso em 2020, quando foi um momento ali que eu quis fazer uma mudança para São Paulo e eu precisava gerar muito mais renda do que eu estava gerando para alcançar essa mudança e realmente fincar e falar, epa, peraí, eu realmente trabalho com ciclo menstrual, eu sou já uma referência nesse sentido, né? Como que eu posso criar, então, cursos e ter esses atendimentos enquanto consultora ou terapeuta, e foi naquele momento, mas eu precisei disso, né, de um sonho, assim, de uma maturidade de pagar as próprias contas e contas caras na cidade de São Paulo, né, para quem mora em São Paulo sabe que não é tranquilo, não é leve,
Mas foi um caminho que foi se apresentando. Eu não sinto que foi uma decisão completamente consciente. Bem longe disso, na verdade. Foi um caminho apresentado. Nossa, para mim, o empreender ele aconteceu também de forma muito natural. Eu sempre, desde muito pequena, eu sempre busquei a minha independência, sempre busquei a minha liberdade. E eu venho de uma situação também, a minha mãe foi mãe solo, mãe de 3, então eu sempre busquei construir as minhas próprias coisas, porque minha mãe não tinha condições de me dar o que eu queria, né? Basicamente isso. Então, se eu quisesse comprar algo para mim, se eu quisesse sair, se eu quisesse ajudar em casa, eu tinha que fazer, eu tinha que criar os meus próprios meios. Eu nunca fui a menina que fazia artesanato, que fazia as coisas, que vendia nada na escola. Eu dedicava a maior parte do meu tempo estudando, porque eu sempre acreditei que o estudo fosse me levar muito além. Então, passei por várias empresas dentro do meu processo. Tenho uma formação em marketing. Nem imaginava que eu ia ser marqueteira, gente. Essa é a verdade. Eu caí no marketing e falei, nossa, acho que eu gosto desse negócio. Vamos ver qual é que é. E no final das contas, eu saí apaixonada. Hoje eu amo o que eu faço. Eu sou marqueteira por formação e eu me orgulho em dizer que eu sou marqueteira. Eu acho isso maravilhoso. E eu busquei, assim, né? Teve um momento da minha vida em que eu busquei mesmo essa liberdade de fato. Eu já tinha uma carreira considerada estável, eu já trabalhava numa empresa muito boa, já tinha um plano de carreira, mas eu falei, nossa, quero morar na praia, gente. Morava no interior de São Paulo. E essa foi a minha busca. Eu falei, eu quero morar na praia e é isso que eu quero para mim. Eu não quero esperar ter 60 anos, filhos, netos, casa comprada e todo esse pergaminho do sucesso que dizem pra gente que a gente tem que ter para depois viver os nossos sonhos. Então, o empreender, ele veio nesse momento, de fato, quando eu tinha por volta ali de 19, 20 anos, como essa busca pela construção e pela realização dos meus sonhos enquanto eu tô nova. Que eu falei, ai, depois que eu tiver velha, morar na praia, nada a ver, eu nem vou ter disposição, quero ir agora. E aí, quando eu decidi mudar pra praia, sem ter nenhuma perspectiva, gente, eu não tinha nada. Real, assim, eu tinha o que cabia no meu carro, que nem era meu, o carro do marido, tinha o que cabia no carro e o gato, e a gente veio. E o empreender foi esse lugar de construir tudo do zero, né? Então, eu enxergo hoje o empreendedorismo, óbvio, 4 anos se passaram e muita coisa aconteceu. Estruturei de fato um negócio que antes era só uma projeção. E hoje eu enxergo esse ato de empreender como um movimento de realização dos nossos sonhos, realização daquilo que a gente veio de fato fazer, o que a gente gosta de fazer. E essa busca, né, essa construção dessa independência, dessa liberdade, que é um caminho cheio de ônus e bônus, né, gente? Vamos combinar. Verdade. Total. Eu quero só complementando aqui, a Grace disse que é da área de marketing, somos parceiras de empresa, então, porque eu também sou. E é muito doido, porque você falou, eu caí, né, no marketing. Eu acredito que eu também caí no marketing, nem sei. Acredito que se fosse uma escolha minha, eu nunca escolheria ser marqueteira, e hoje eu vejo que eu sou marqueteira desde criança, porque eu vendia igual água, e a minha professora falava assim, nossa, você é uma mambeira, eu não aguento mais comprar tanta coisa sua, e era ali, assim, essa questão de marketing já, comunicação enterrada ali dentro da gente, né, e hoje eu vejo que eu tenho uma agência de marketing, então eu atendo diversos clientes e acredito que, assim, o meu filho recentemente ele foi diagnosticado como TDAH e eu sempre fiquei com isso na cabeça de acho que eu tenho TDAH e é hereditário e eu não fiz o meu ainda, vou fazer o meu em breve, mas eu acho que essa cabeça de querer tudo ao mesmo tempo e de não conseguir concentrar uma coisa só, de hoje estar no lugar, amanhã você cansa, então aquela mesma coisa todos os dias te faz surtar, né? Então, assim, meu Deus, eu não aguento mais ficar dentro desse lugar aqui fazendo as mesmas coisas. E eu acho que estar dentro hoje de uma agência, atendendo diversos clientes, cada hora um cliente, cada hora uma produção diferente, me fez, assim, me encontrar, não consigo nem imaginar eu não empreendendo ou em outra situação que não seja na área da comunicação, né?
Muito bom ouvir todas vocês. Gente, eu estou realmente numa mesa que eu sou muito fã do trabalho de todas, e eu vou fazer uma pergunta que é até para vocês apresentarem mais do que vocês fazem como empreendedoras. A Bia provavelmente vocês já conhecem, mas eu pedi para a Bia falar. E a pergunta exatamente é o que vocês fazem, porque a gente se conecta muito com o empreendedorismo, mas às vezes as pessoas não sabem exatamente o que uma empreendedora faz, tem várias áreas. Então, o que vocês fazem e qual para vocês foi a maior conquista como empreendedora? Quem quer começar? Nossa, eu posso começar. Eu posso começar. Eu e a Aline somos da comunicação, gente. Se deixar, vai eu e ela até às 5 da manhã aqui falando. Maravilhosa. Bom, para mim, assim, hoje, a maior conquista, eu gosto de dizer, que é ser a dona do meu tempo. E essa é uma conquista, mas essa também, eu falo, né, um ônus e um bônus. Hoje, enquanto empreendedora, eu trabalho com marca pessoal. Então, basicamente, eu ensino mulheres a se venderem, a se posicionarem, a subirem o seu lugar. Sou estrategista de marca pessoal dentro do ambiente digital. Então, eu falo para as mulheres como é que elas podem se posicionar, ter o seu posicionamento único, ter o seu lugar de destaque, ser uma referência dentro daquilo que elas fazem, né? No mercado de atuação que elas estão. E esse empreender como sinônimo de liberdade, ele vem com esse ônus e bônus, porque quando a gente está no CLT, é tudo muito mais... Ao mesmo tempo que é tudo mais difícil, é tudo muito mais fácil. Você não tem que assumir nenhuma responsabilidade muito grande. Se alguma coisa der errado, tem outras pessoas que estão ali para sustentar, para te socorrer. Agora, quando você empreende, você é dona do teu tempo, e ou você realmente executa o que você tem que executar, ou você não vai sair do lugar. Esse é um fato. E quando as mulheres, principalmente mulheres, começam a empreender, elas têm que se dividir em milhares de papéis. Primeiro porque essa é uma característica do empreendedorismo. Quando você começa a empreender, normalmente você começa você fazendo tudo sozinha. Depois que você vai contratar alguém para te ajudar, uma equipe, outros colaboradores, mas inicialmente você faz tudo sozinha. E aí você tem que se dividir, entendendo que você é a pessoa que vai vender, você é a pessoa que vai fazer a contabilidade, você é a pessoa que vai criar conteúdo, falando do digital, né? Você é a pessoa que vai fazer tudo ao mesmo tempo agora. E ou você adquire essa mentalidade de empreendedora executora, ou você sempre vai patinar. Então, quando você entende que tá, tudo bem, eu tenho que fazer, eu sei aonde eu quero chegar, e eu vou entender quais são os passos que eu tenho que dar para chegar nesse lugar e fazer o que eu posso nesse momento, é quando as coisas mudam, né? Porque não é porque você, é o que eu falo, não é porque eu tenho a liberdade de fazer o que eu quiser com o meu tempo, que eu realmente faço o que eu quero. Que vamos combinar, gente? É muito mais gostoso sentar na praia, ficar tomando um solzinho, né? Meu sonho da vida é esse, sentar na praia, tomar um solzinho e ficar caindo milhões da minha conta, que é o que as pessoas acham que acontece quando se mora na praia. Mas, na verdade, não. Existe uma rotina, existem hábitos que vão construir esse empreender, para que esse empreender se transforme em algo muito maior. Então, hoje eu observo, né, como maior conquista essa questão da liberdade de poder criar aquilo que faz sentido para mim, de poder criar as minhas próprias regras, e que também vem com muita autorresponsabilidade, de entender que eu vou arcar com as consequências daquilo. Maravilhosa. Eu até brincando assim, né? Eu falo que a minha maior conquista é não pegar metrô mais, tá, gente? Mas assim, hoje eu tenho a agência Faz, é uma agência de marketing, consultoria. Eu sou dentro da agência, a gente trabalha com a criação de conteúdo, gestão de mídias de algumas empresas. E eu também sou personal brand, então sou amiga da Bru aí na parte de brand, trabalho com construção de marca, né, com esse posicionamento de marca pessoal,
e a gente sabe que é desafiador, até porque o brand ele se popularizou, né? Então a gente sabe que é um desafio constante trabalhar com posicionamento de marca, fazer com que as pessoas primeiro entendam a importância e depois, depois de acreditar, ir lá e pagar, passar o cartão, né, para o que você faz. Então eu vejo que essa liberdade de tempo para mim ela foi muito importante, porque eu sou mãe, né? Eu tenho dois meninos, o Gui tem 15 e o Ben tem 5 anos. Então eu vejo que eu tinha que me sacrificar muito, eu e meu marido, saindo de manhã, deixando o carro no metrô, porque o trânsito era infernal para ir para Berrini, para Vila Olímpia, e deixava eles na escola de manhã, e aí era aquela luta de quem vai buscar à tarde, vem de perua, mas tem que ter alguém em casa. Então essa liberdade de poder estar com os meus filhos e também trabalhar, né, ter qualidade, faturar de verdade, eu acho que essa é a minha maior conquista. Esses dias eu me peguei assim, sentada e reclamando, porque eu acho que a gente é ser humano e a gente reclama, né? Então a gente às vezes tem que parar e falar: opa, peraí, você tá reclamando, mas você lembra disso lá atrás, quando você tinha que acordar, madrugar e sair correndo e deixar a criança na escola? Então, assim, hoje eu vejo que eu consegui construir uma rotina onde dentro da minha rotina de trabalho cabe os meus filhos. Então essa é a minha maior conquista, assim. Eu consigo atender meus clientes online, consigo ir para o escritório. Então, assim, se eu quero trabalhar do escritório na paz, sem barulho, sem nada, eu vou para o escritório. Se eu quero trabalhar em casa porque eu quero ter mais tempo com a minha casa, com os meus filhos, eu vou trabalhar da sala da minha casa. Então, eu acho que isso é incrível, mas também, por outro lado, precisa ter muita disciplina, né? Porque se você não tem disciplina, você acaba se perdendo dentro desses papéis. E quando a gente começa a empreender, a gente é solo dentro da empresa. Então a gente tem que dar conta de diversos pontos dentro da empresa, principalmente a parte que é a jurídica, principalmente a parte que é a financeira. E se você não cuida disso inicialmente, isso vira uma bola de neve, vira uma loucura, e você acaba não conseguindo. Você reclama que isso não sai, isso não melhora, mas é porque você desde o começo não entendeu os seus papéis, né? Então, eu acho que empreender tem um lado empreender amador e o empreender de verdade, sendo dona do seu CNPJ, e não é que você precisa. Tem gente que confunde muito o sucesso, né? O sucesso de faturar milhões de dinheiro e estar sentado na beira da praia e tomando água de coco. E no final das contas, sucesso é você conseguir fazer com que a sua vida esteja tudo dentro do lugar, né? Então as coisas estejam funcionando, você consiga atender seu cliente com qualidade, você consiga ter o seu tempo de qualidade, né? Porque a gente se pega nesse lugar correndo o tempo todo, servindo o tempo todo, porque quando a gente empreende, a gente serve muito o cliente, porque a gente tem que mostrar a qualidade da nossa entrega, né? Então, a gente não pode se perder dentro desses papéis, porque senão a gente acaba entrando num lugar de cansaço mental, de estresse, e aí a gente quer culpar o empreendedorismo e não é, né? Então, acho que é um desafio todos os dias, porque que nem hoje eu não estava bem para ir atender meu cliente, mas eu tinha que atender meu cliente, né? Por mais que a minha equipe estaria, o fotógrafo, a videomaker estaria, o cliente, ele estava esperando por mim também. Então, eu não posso simplesmente porque eu sou a dona da agência virar e falar: hoje eu não vou atender o cliente, sendo que já era um compromisso combinado de agenda, né? Então, acho que primeiro é entender esse papel. E sim, se eu tivesse mais dias à frente, eu poderia assim falar: olha, a gente pode remarcar, a gente pode marcar para outro dia ou mudar o horário, e de um dia para o outro não. Então é importante a gente conseguir entender esse nosso papel e fazer com que dentro disso a gente consiga perceber também o quanto a gente já caminhou, né? Inclusive, quero agradecê-la, Line, por estar aqui hoje, que eu sei que você não está no melhor dia, mas muito, muito obrigada, maravilhosa. E também, gente, quero divulgar um movimento que a Aline é fundadora, ela pode falar um pouco mais para vocês, mas nós da Ecociclo fazemos parte, amamos, que é o Black Woman Boss,
Então, é um movimento de empreendedoras negras, é uma rede de apoio que a gente super indica. Então, se você é empreendedora, mulher negra, conheça a Aline, siga, porque realmente é um movimento muito bonito e elas fazem diversas ações que você precisa conhecer. Se quiser falar um pouco sobre também. Inclusive, né, um movimento que ele está crescendo, assim, ele nasceu um pouquinho, 15 dias antes de estourar a bomba da pandemia, porque quando eu falei, eu vou sair realmente do CLT, eu tinha R$2.000 na conta e falei, eu vou sair, eu vou pedir as contas. Meu marido disse, faz, porque você já está surtando nesse emprego. E eu falei, eu preciso fazer com que as mulheres, principalmente as mulheres que são empreendedoras pretas, consigam se enxergar para além da necessidade do empreendedorismo. E para isso elas precisam se enxergar como uma gestora, uma pessoa que precisa se preocupar não só com a venda, mas com esse financeiro, com essa gestão, com essa saúde emocional, com todas as diversidades que o empreendedorismo existe. Então, nasceu, né, o projeto, que é uma comunidade da Black Woman Boss, justamente para fazer com que essas mulheres consigam se posicionar dentro dos seus negócios e fortalecer umas às outras. Então, se vocês quiserem lá, @BlackWomanBoss, conhecer um pouquinho mais, lá eu conto muitas coisas sobre os nossos encontros, e a Paty já foi aí uma das mediadoras dos nossos eventos também, falando um pouco da Ecociclos e também do empreendedorismo, e é isso, gente. Obrigada, Aline. E o palco é seu. Tava aqui ouvindo vocês e pensando, né? Para mim, a maior conquista permeia essa questão da liberdade, que por muito tempo, principalmente a liberdade geográfica, eu pude usufruir. Agora decidi fixar raízes em Natal, porque voltei para a graduação. Estou fazendo farmácia, que é uma graduação que é necessária para mim, para um negócio futuro. E essa questão do tempo, eu gosto muito, e para mim é uma conquista trabalhar online com pessoas do Brasil e do mundo todo e ter esse gerenciamento de tempo, que, por exemplo, na UFRN, eu sabe, ainda estou naquela fase de adaptação, de não sentir que eu sou dona mais do meu tempo, que eu tenho que estar né, alinhada agora a uma outra universidade, né, uma outra entidade que está ali disputando a minha agenda. Então, essa questão, e acredito que eu estou lidando melhor com a graduação dessa forma, porque o meu trabalho é pelo empreendedorismo. Se fosse CLT, se fosse ter que... Porque eu vejo os meus colegas fazendo isso, tendo que me deslocar presencialmente para um outro lugar, ou ter uma rotina das 8 às 18, seria completamente impossível hoje, no meu contexto, realizar essa segunda graduação, né? Então, o empreendedorismo, ele me dá possibilidades de seguir os meus caminhos de uma forma mais saudável, eu acredito, para mim. E fora que, da minha percepção, é uma super oportunidade de autoconhecimento. Eu realmente vejo que é um mergulho nas sombras. É assim, vai evoluir sim, vai ser empreendedora sim, porque você vai evoluir sim no âmbito profissional, entendeu? E você precisa, não é CLT, é dessa forma aqui. Porque não é que eu leve em consideração um ciclo menstrual no meu empreendimento ou no meu trabalho. Eu trabalho com ciclo menstrual. E a partir do momento que eu desrespeito o meu ciclo menstrual e quero falar para uma mulher, respeite o seu ciclo menstrual, as coisas estão incoerentes. E, na minha perspectiva, a minha agenda cai. Ninguém quer, assim, é algo invisível. Como que você vai querer ser atendida por uma educadora, uma terapeuta ou uma consultora menstrual se ela não segue o que ela está falando? E isso, e eu acredito muito nisso, que a energia ela não vai mentir. Então, se eu tô nesse desrespeito, se eu tô nesse lugar de não gentileza comigo, se eu não estou fazendo o diário do ciclo, tira e queda. Assim, a agenda some. Começa a chegar as mensagens da cliente. Bia, sabe o que é? Essa semana não tá legal, apareceu tanto compromisso. Ela começa a colocar
mais coisas na agenda, ou ela fala assim, talvez esse negócio aí de ciclo menstrual não seja importante, vou fazer outra coisa. E isso, para mim, reflete em mim. Eu falo, cara, por que eu tô... Epa, peraí, deixa eu me situar aqui, né? Eu tô colocando alguma coisa acima de mim, do meu contato com o meu ciclo, do meu trabalho, do meu tempo, tem alguma coisa acontecendo. Então, eu vejo essa conquista do empreender, para mim, assim mesmo, como um autoconhecimento e como uma devoção e disciplina mesmo da minha vida a serviço do ciclo menstrual, e uma conquista profissional que daí eu vou ter que falar, gente, foi ter recebido mesmo o convite para ser a capacitadora, a formadora no programa Embaixadores da Menstruação, porque junta tudo isso, juntou esse lugar de trabalhar com projetos, que é algo que eu gosto muito, então ter uma data de início, ter um desenvolvimento, ter uma data de fim, ter as metas muito bem esclarecidas, ter a liberdade de tempo, ter a liberdade mas assim, poder alcançar pessoas no Brasil todo e pessoas que eu jamais alcançaria, esse trabalho de multiplicação, um trabalho imensamente próspero. Então, assim, eu sinto que eu comecei em 2023 trabalhando. Isso também é uma conquista, é a maior de todas, que é trabalhar com mulheres que eu admiro imensamente. Eu conheço a Bruna há muitos anos, assim, tudo que a Bruna falar eu posso falar. Fui testemunha participante da Patrícia também muito, a Aline estou conhecendo recentemente, mas o meu círculo íntimo hoje em dia são de mulheres empreendedoras e que estão relacionadas a ciclo menstrual de alguma forma. E são mulheres que eu confio, são mulheres que eu admiro. E é gostosíssimo você poder trabalhar com pessoas que você considera amiga. Assim, que você fala, cara, essa mulher, assim, eu vou com ela, sabe? Tipo, só vamos. E a gente, pelo menos, eu não tenho tanta experiência, mais do que eu escuto de pessoas, que às vezes o ambiente de CLT é muito puxado de tapete, é uma competição que para mim não faz sentido, é um ambiente tóxico. Às vezes eu fico vendo aí nas redes, né? Galera reclamando muito do meio executivo, de firma e tudo mais, e eu falo, nossa, que bom, assim, que privilégio lindo eu poder ter o meu trabalho de um lugar de beleza mesmo, de respeito, de potência. Então, isso para mim é uma conquista e eu me sinto muito honrada e muito abençoada mesmo por poder realizar esse trabalho que me afeta imensamente, isso é bom, e que afeta tantas outras pessoas. Então, me dá vontade de sempre dar o meu melhor, né? Gratidão, Bia, pela troca. Eu amo trabalhar com todas vocês, eu já tive a honra. Essa é a vantagem de empreender, gente. Eu consigo trabalhar com todas as mulheres que eu admiro. Assim, meta de vida. E realmente eu sempre fico muito feliz de poder ver que mulheres estão sendo capazes de gerar renda. Esse é o maior objetivo de Ecociclo, o programa Embaixadoras da Menstruação. Foi um programa totalmente pensado em gerar renda para mais pessoas que menstruam também, para além da capacitação, para além da multiplicação do conteúdo. Então, é muito bom ouvir vocês. E agora vamos para a pergunta de ouro da nossa conversa, que é como o conhecimento do ciclo menstrual ele pode beneficiar a empreendedoras. Nossa, essa é uma pergunta de ouro, né? É uma pergunta que quando a gente entende ela, meu Deus, a vida muda. Eu posso falar por experiência própria. Quando eu comecei a empreender, e na verdade foi o meu ato de empreender, ele passou por diversas fases, né? Então, quando eu decidi que eu queria morar na praia, eu decidi que eu queria sair do marketing, eu fui fazer um curso de doula, fui acompanhar parto, me virei a vida inteira, assim, falei, eu não quero mais saber de marketing, nada a ver essa história, vou virar doula, vou dar aula de yoga, vou morar na praia, e é isso que eu vou fazer da minha vida. KKK, né? A vida rindo de mim lá de cima. E aí eu entrei no mundo do autoconhecimento, foi quando eu conheci Bia, entrei no mundo do ciclo menstrual, né? Dessa coisa do sangrar e parir, e eu falei, gente, que coisa mais maravilhosa que é isso! Ser mulher é muito bom! E eu ressignifiquei isso, porque eu fui uma criança que cresceu no meio dos meus primos
e era um ambiente cheio de moleque, e eu precisava provar o meu valor, mostrando que ser mulher era muito ruim e que eu era tão homem quanto eles, sabe? Eu tive que provar o meu valor e eu cresci achando muito ruim ser uma mulher, né? Até a minha fase adulta, a minha adolescência inteira, eu odiava ser mulher, eu odiava receber elogios indevidos em momentos inesperados. Eu odiava o fato de ser uma mulher. E eu consegui ressignificar isso, né? Então, quando eu fui para esse ato de empreender, junto com o autoconhecimento, foi quando eu descobri a potência do ciclo menstrual e eu comecei a falar disso para todo mundo, porque me transformou. Eu falei, gente, isso tem que ficar escancarado em todos os lugares que eu passar, todo mundo tem que ouvir a palavra da menstruação. Eu era a senhora menstruação, né? Tem um minutinho para ouvir a palavra da menstruação? E foi muito importante ter vivido isso, porque foi o que me deu o embasamento para que hoje eu leve o negócio como eu levo atualmente. Então, quando eu voltei para o marketing, que eu fiz essa pequena transição, né? Pisei um pouquinho lá no mundo das terapias e voltei logo de cara para o mundo dos negócios, que é onde eu me sinto muito mais à vontade, me sinto muito bem, me sinto em potência mesmo. Eu entendi que os negócios podiam ser conectados ao ciclo menstrual. E aí eu entendi, gente, que quando a gente está ovulando e a gente coloca lá o pitch de vendas no dia da ovulação, cara, é superpotência, é o super saiyajin que a gente vira, sabe? Então, hoje, esse é um conhecimento que eu trago para minha vida, óbvio, que eu trago para o meu negócio. Eu entendo, todas as coisas que eu faço, claro, né? Não dá para viver nesse mundo utópico e acreditar que tudo 100% eu vou conectar ao meu ciclo, mas o máximo possível de coisas que eu posso fazer, eu vou fazer em períodos em que eu estou mais disposta, em que eu tenho mais energia, em que eu tenho mais disposição. Então, eu vou deixar para fazer um pitch de vendas no meu período menstrual? Jamais. Já fiz isso, não dá certo. Sabe? Não funciona tão bem. Preciso gravar um curso. Vou fazer quando eu estiver ovulando. Preciso fazer um ensaio novo de fotos. Vou fazer quando eu estiver ovulando. Sabe? E aí eu consigo entender e organizar a minha agenda, já que eu tenho essa liberdade, né? Por que não vou usar isso a meu favor? Vou organizar minha agenda junto com o meu ciclo. Tá, quais são os projetos que eu tenho? Quais são as ações de vendas que eu tenho? Quais são os clientes principais que eu tenho? Essa semana eu vou menstruar? Calma, eu vou tirar o pé então. E aí, gostaria de me dar ao luxo de ficar, sei lá, vou ficar 7 dias sem trabalhar? Isso não é uma realidade possível para mim, assim como não é uma realidade possível para grande maioria das empreendedoras. É o nosso sonho, né? Mas Sim. não é uma realidade possível. E aí eu entendo, tudo bem, eu não posso ficar o dia inteiro sem trabalhar, mas, poxa, de repente eu posso parar um pouquinho mais cedo. Ou eu posso, ao invés de colocar um monte de tarefas, vou colocar 2 fundamentais, essenciais, que são cruciais para o negócio acontecer. E o resto eu vou, sei lá, delegar, ou eu vou deixar para fazer no outro dia, sabe? Então, esse conhecimento do ciclo, assim, ele vem muito aliado a esse lugar da produtividade, mas não voltado para produzir mais, mas voltado para aquela produtividade que me permite viver a vida que eu quero viver. E não é ser produtiva e ser infinita, workaholic, eu já passei dessa fase. Agora eu quero viver a minha vida enquanto eu construo meu império, porque a vida está acontecendo agora. Não vou ficar igual uma maluca, construindo, e aí acaba com a saúde, eu não vivo aquilo que eu construí, sabe? Então, para mim é muito conectado a esse lugar de saúde, de conexão, de entender qual é a minha potência. E aí, óbvio, né, gente? A gente é mulher, olha que coisa maravilhosa, vamos usar isso a nosso favor. É muito engraçado ouvir isso de você, porque eu tive um despertar muito grande no último evento que eu participei da Ecociclos, aonde eu vi o quanto nós mulheres, a gente fala de absorvente, mas a gente não fala de menstruação, né, no geral. Então, após esse evento, eu comecei a me analisar melhor, me entender melhor, e é muito doido. Sou uma mulher de 33 anos, que teve 2 gestações, e que
analisei e vi o quanto isso é muito tabu ainda, né? A gente acha que é normal e ainda não é tão normal, é muito tabu. Então eu comecei a analisar e olha que coisa engraçada, né? Eu vi que quando eu estou assim para menstruar, que não estou me sentindo muito bem, eu fico extremamente irritada. Num nível assim que caiu uma moeda, o barulho já me incomodou. E eu sempre achava assim, nossa, meu Deus, como eu tô chata, como eu tô irritada, tudo me irrita, né? Então, assim, barulho me irrita, e qualquer coisa que o cliente me manda no WhatsApp, eu penso, meu Deus do céu, sabe? É uma tempestade. E eu também notei que eu sempre sei muito o que vestir, né? Eu sou stylist também de moda, então eu bato o olho na roupa, eu já sei que aquele dia eu tô naquele clima, naquela roupa, e quando eu não sei o que vestir, está muito atrelado à minha menstruação. Então, assim, eu sento, eu fico olhando, eu coloco 3 roupas, eu sou muito decidida. Então, assim, quando eu coloco 3 roupas e nem me agradou, é porque eu estou para menstruar. E o mais engraçado que eu vim falando pro meu marido sobre o evento da Ecociclos, no último que eu fui, e eu achei muito engraçado quanto ele já me conhece nesse período e eu não me conhecia nesse período. Então, assim, quando eu voltei, eu vim cheia de pesquisas, de dúvidas e me analisando melhor. Então, assim, hoje eu consigo pausar mais e entender que eu não preciso lotar a minha agenda nesses dias, porque eu tenho essa mania de atender 1, 2, 3, às vezes 4 clientes no mesmo dia, um atrás do outro. Então, quando eu estou nesse dia, eu sei que ou eu marco para um dia que eu estou me sentindo melhor e falo mais ali pelo WhatsApp, e tento evitar o presencial. A gente sabe que para muitas pessoas ainda isso é uma prioridade, não é todo mundo que pode já estar nesse lugar, mas eu como empreendedora eu consigo me entender melhor agora e me organizar melhor dentro disso. Eu estou no final agora eu tenho que fazer a troca do DIU, então eu começo a menstruar, né? Então assim, o DIU eu preciso tirar ele esse mês. E ele já tá naquela fase que ele já tá com escapes. Então, mesmo não tendo o ciclo forte como eu tinha antigamente, antes de ter o DIU, eu sempre tive um fluxo menstrual forte. Eu sei que eu já estou naquele período de ovulação, então eu tô mais alegrinha, eu quero sair, eu quero beber um vinho, né? Então, eu quero beber vinho, eu quero comer chocolate, eu não sou uma pessoa que come doce, então eu fico extremamente feliz, né? Então hoje eu consigo analisar que antes era assim, nossa, como eu tô chata hoje, ou nossa, eu quero sair, né? Então eu consigo me entender melhor. É importante que todas essas mulheres consigam se entender dentro desses processos para que a vida de todas nós possa caminhar de uma forma mais produtiva, né? Porque não é produzir mais, né? Não é lotar a agenda, igual você falou, quando você está ovulando, mas é conseguir equilibrar, né? Eu acho que o segredo está aí, você conseguir equilibrar, se entender para ter uma vida mais saudável, né? Tanto emocional quanto física, porque quando você não está bem, quando você está para menstruar, seu corpo tudo dói, está cansada, né? E isso não nos ensinam que é exatamente dessa forma, né? Então, eu acho que é essa pergunta de ouro extremamente necessária, sabe? Porque eu depois que tive o prazer de estar no encontro, eu pude me encontrar melhor também, né? Encontro de encontros, digamos assim. Adorei saber, Aline. Tipo, Olha, muito. claro, de uma forma, e a gente sempre acha que a gente já se conhece, né? A gente acha que a gente se conhece. Aí a gente vai olhando e fala, meu Deus, eu tô com 33 anos e eu tô descobrindo isso agora. Como isso é possível, né? Nós realizamos em São Paulo um evento, né, chamado Menstruação e Produtividade, para o lançamento do programa Embaixadoras da Menstruação. E para mim, assim, o maior benefício de conhecer o ciclo menstrual nessa trajetória de empreender é trabalhar com mais sabedoria, porque
a gente acha que é desse jeito, é trabalhando mais, é não tendo tempo para si ou para um relacionamento, para filhos, para a família em geral, para o lazer, que a gente vai alcançar mais coisas. E para além disso, que daí eu acho que é o pior, é atrelar o próprio valor a esse trabalho, ao quanto está fazendo, gerando renda, e enfim, de um lugar insalubre. Então, falando dessa produtividade, de poder ser produtivo e de alcançar o sucesso, o que quer que seja esse sucesso para você, para o seu contexto, para a sua fase nesse momento, né, é poder trabalhar no seu ritmo. E o ciclo menstrual, ele entrega um ritmo. Não quer dizer que sejam caixinhas fechadas, que daí você tem que seguir essas caixinhas. Mas tem tendências que são, inclusive, hormonais, elas são fisiológicas, né? Os nossos hormônios, nós somos por hormônios, assim. Então, existe essas tendências que faz com que numa determinada fase do ciclo você esteja com mais energia, você esteja mais sociável. E por que não usufruir disso que a gente chama dos períodos ideais? Se o meu período ideal para networking é na fase ovulatória, por que eu vou me meter a fazer networking quando eu estiver na pré-menstrual, que eu vou querer, né, que qualquer tipo de barulho pode me incomodar? Óbvio que às vezes tem um evento importante que você não vai conseguir falar pro gerenciador lá, cancela aí que não tá legal aqui não, tá? Obviamente, e aí nós temos estratégias para lidar com isso, enfim, né? Mas nós temos esses períodos ideais, a gente pode fazer a nossa agenda determinada, alinhada a esses períodos ideais e mudando a regra do jogo, porque o que eu vejo muito acontecendo é estamos animados, aí a gente enche a agenda para o mês inteiro. É legal. Aí, quando tá com a energia alta, massa, estamos realizando, dando check em todas as atividades. Quando chega no período pré-menstrual, que biologicamente, fisiologicamente, a nossa energia vai caindo, tem uma queda hormonal, a gente não consegue dar todos esses cheques, a gente não consegue levantar o tanto de peso na academia, a gente não consegue um monte de coisa e a gente atrela novamente o nosso valor a isso. Ah, porque eu sou péssima, ah, porque eu sou fraca, ah, porque eu sou horrível, ah, porque eu não consegui terminar essa tarefa, aí eu sou burra, aí eu não sei o quê. E já entra aí a TPM, né? Comumente chamada de TPM, que é o período pré-menstrual, que já é um período de maior sensibilidade, de queda hormonal, e atrelado a esse lugar da sociedade, da cultura, tudo fica pior. Porque a gente cria um contexto para que a gente ache que nós somos insuficientes e horríveis e tudo mais. Então, já tem na nossa cabeça, nas nossas crenças, que o período pré-menstrual é horrível e a gente contribui individualmente para tornar ainda mais horrível. E fica esse ciclo vicioso terrível. A partir do momento que a gente pode colocar, e não é que precisa zerar a agenda no período pré-menstrual, você pode colocar atividades que seja de solucionar problemas no período pré-menstrual, porque a gente vai estar tão puta, pode falar palavrão? A gente vai estar tão brava que vai falar, eu vou resolver essa coisa agora, por que não tá dando certo? O que eu tenho que revisar? Eu vou fazer isso agora, entendeu? Então muda essa energia, a energia que tá de raiva, ela passa a ser uma energia de assertividade, isso é ótimo, porque talvez no período ovulatório fique, ai, essa pessoa tá vacilando, ela não tá entregando um trabalho legal, ai, mas ela é tão legal, né? Tá passando a mão na cabeça de uma pessoa que você delegou tarefa. Isso não é bom para o seu negócio. Então, assim. Isso, eu lembrei, né, não te cortando, mas esses dias eu estava extremamente irritada e eu sempre vou levando. Eu sou uma pessoa super passiva, eu quero resolver, eu vou levando, eu vou levando. Só que depois eu comigo mesma fico extremamente puta. Nesse dia eu estava puta da vida, com nada, assim, estressada já. Aí eu peguei e mandei uma mensagem assim, não, eu não acredito que você não está entendendo o que está no Trello. E aí dei uma patada que depois eu falei assim, meu Deus, acho melhor eu me retirar, né, respirar. E ainda falei, você ouviu o meu áudio na velocidade 1 ou 2? Escuta na 1. Porque se você escutar na 2, não tá legal. Então, assim, é bem por aí mesmo. E, assim, o mundo dos negócios não está muito acostumado com mulheres que são assertivas, né? Ou elas vão ser taxadas de agressivas e estão de TPM, ou elas são essas passivas que ficam passando a mão na cabeça de todo mundo e deixando negócios afundarem
por si mesma e pela ação de pessoas que são parceiras ou pessoas que você empregou, enfim, né? Então, o ciclo menstrual, ele tem essas tendências, né? Essas fases com tendências, e cada uma dessas fases tem atividades que podem ser colocadas. Eu acho que isso que é a beleza. Então, você não tá bem para se comunicar, para dar feedback para ninguém, porque vai rolar, enfim, coice em todo mundo, vai fazer essa solução de problemas. Vai revisar o que foi, por que isso não deu certo, por que o lançamento não atingiu o que eu queria. O período pré-menstrual é ótimo para isso, porque vai vir a menstruação, vai acontecer essa limpeza e vai reiniciar novamente, podendo corrigir tudo isso, né? E isso pode ser feito tanto pessoalmente, o que na minha vida, na minha área financeira, amorosa, familiar, de saúde, não está dando certo, quanto o meu negócio, quanto o meu projeto, enfim, né? Então, o ciclo menstrual é essa possibilidade muito clara de você poder corrigir o seu caminho. Se você quiser, óbvio, né? Você pode não querer, mas ele te entrega isso. Então, isso é um super benefício. E como a Bru falou, eu gosto muito disso, porque eu sou uma pessoa apaixonada pelo período pré-menstrual, assim, eu amo. Mas aí, falando de ovulação, desse ovulatório, é esse nosso pico. É quando a gente tá com muita energia. É quando a gente tá, realmente, tem artigos científicos, né? Ah, a Bia tá inventando coisa. Não, já tem artigos científicos falando sobre isso. Dessa sociabilidade pela progesterona e tudo mais. Então, poder usufruir disso, e aqui, né, eu lembro que eu facilitei a oficina da Vovô Política em 2019, conheci a Bruna presencialmente lá, conheci a Patrícia lá, elas se conheceram lá, então o network, né, estar em comunidade é muito importante. Então, usufrua de você estar se sentindo linda, maravilhosa, com a pele boa, com o cabelo bom, sabendo como se vestir e tendo esse networking, porque isso vai elevar o seu negócio em infinitas vezes. Você precisa de outras pessoas. E outras pessoas que sejam desse lugar que a gente estava comentando, né? De uma amizade, de um lugar de autenticidade, de honestidade, não uma amizade ali por pura função, ou, sei lá, né? Um interesse que não vai se sustentar. Então, é isso, não é um lugar só de querer chamar a atenção ou interagir porque quer. É um lugar de realmente querer se conectar. A progesterona faz isso com a gente, assim, ela é um gostosinho, assim. Então, é aquele abraço. Então, gente, e se eu for ficar listando os benefícios, a gente vai ficar aqui a noite inteira. Mas saibam que tem muitos. Eu quero completar essa fala da Bia. Você falou que ama a fase pré-menstrual. Gente, eu vou falar, eu aprendi a amar, porque eu fico insuportável. Insuportável do tipo, eu não me aguento. Sabe aquele dia que você não se aguenta, você fala, eu não me aguento, não aguento mais existir, pelo amor de Deus, estou insuportável, tudo me irrita. Tudo me tira do sério, nada tá bom. Em contrapartida, eu uso esse momento para falar, tá bom, agora vamos fazer aquela planilha do financeiro? Vamos lá olhar onde é que a dona Bruna tá colocando o dinheiro dela. Porque já que eu tô insuportável, eu vou olhar, né? O que eu não quero mais suportar? Ah, vamos olhar então para a planilha de planejamento, onde é que a dona Bruna tá colocando o tempo dela? Porque já que eu tô insuportável, o que eu não quero mais suportar? E isso me faz ter uma clareza de uma forma muito escancarada, que às vezes até um pouco dói, né, gente? A gente olhar aquilo que, poxa, eu tô passando a maior parte do meu tempo, sei lá, produzindo um conteúdo que não tem nada a ver, que não tá me levando para lugar nenhum, que só tá tomando todo o meu tempo, toda a minha energia. Mas ou às vezes só rolando feed, né? Só rolando feed, é. Tô aqui achando que eu tô tendo ideias, né? Quem nunca? Ai, deixa eu criar conteúdo, mas antes deixa eu ter uma ideia aqui. Fica lá 40 minutos rolando feed, acabou a ideia, acabou a energia, acabou tudo. Então, e ainda não produziu nada. E não produziu nada, exatamente isso. Então, para mim, é muito esse lugar de entender o que eu não quero mais suportar. E aí, relações comerciais que eu estou criando e que não fazem mais sentido. Relações de trabalho, né? Pessoas que eu contratei ou que são colaboradoras que não fazem mais sentido. Onde eu estou colocando meu tempo? Qual é o meu planejamento? Qual é o planejamento que vai funcionar? Essa hora é um ótimo momento para rever o planejamento. E assim, às vezes, se você não tem um planejamento ainda, tem um planejamento. E se você já tem um planejamento, alinhe ele junto ao seu ciclo. Porque quando você faz isso, gente, a gente vira o Super Saiyajin. Eu vou repetir isso, porque é verdade. Vira o Super Saiyajin. Não é que tudo passa a dar certo. Não.
Ai, não vai ter mais problema. Vai ter problema, vai ter desafio. Só que você vai usar as suas potências ao seu favor. Você vai ficar insuportável na TPM? Vai, eu fico insuportável. Gente, eu não me aguento, assim, eu não me aguento, eu quero desaparecer, entendeu? Mas eu fico insuportável na TPM, menstruando, é tudo lindo, paz e amor. Agora, TPM, meu Deus. Então eu já sei, tá bom, eu não vou colocar coisas importantes. E a gente precisa se dar essa bronca, né? Igual vocês falaram, esse lugar da disciplina, da motivação. Então, se eu tô no período pré-menstrual e aí eu falo, onde está indo o tempo de Beatriz? Aí eu abro o Instagram e vejo que eu passei 4 horas no Instagram, eu vou ficar enfurecida, eu vou falar, pronto, enlouqueceu, perdeu completamente o juízo do que tá fazendo. E aí vem essas estratégias, vem essa solução de problema de cara, não, peraí, nem ouse falar que você não tem tempo, porque tempo você tem, estamos vendo aqui que você tem tempo. O que você vai fazer no lugar? Que estratégias outras você vai fazer? Como que você vai realmente aprender a descansar com qualidade? Porque eu acredito muito nisso. E eu teve algum outro encontro que eu falei, cara, esse negócio de workaholic, eu tenho uns pé atrás desde sempre, assim, porque eu realmente acredito que eu descanso o ato de regenerar, né, que a gente fala muito do dormir, a gente ficar sem dormir é um absurdo, porque vai influenciar muito na nossa saúde, na nossa cognição, a gente não vai trabalhar bem, é impossível a gente trabalhar bem sem dormir, e o sono, ele tem esse efeito regenerador. Se eu não me permito passar por esse período regenerador que seja, né, na menstruação, que estamos propícias para isso, aí vai dar burnout lá na frente, vai dar depressão, ansiedade, várias coisas. Então, se eu tenho a possibilidade de descansar, que seja 3 dias com qualidade no período menstrual, eu vou fazer isso. Eu vou aproveitar disso, né? Eu vou criar essa agenda para isso. E aí, Bia, mas eu gostaria de colocar atividades também no período menstrual. Tem várias. Essa de talvez ficar mais meditativa, mas que eu gosto de fato, né? Qual que é o meu sonho, assim? Isso, produzir conteúdo do quê, sobre o quê, para onde? Tudo isso pode ser feito no período menstrual, porque você vai estar muito mais conectada consigo mesmo, né? Na psicologia, a gente até fala que acessa melhor o reino intermediário, que seria algo que está oculto mesmo, que está no nosso subconsciente. Então, temos essas fases todas elas têm potencialidades e têm desafios, óbvio que tem desafios, né, e sombras até. Às vezes você acha que você vai ficar super animada no período pré-ovulatório, na verdade você está ansiosa. Você não consegue fazer nada, porque você está tão frita que não consegue fazer nada. Então tem esses lugares de equilíbrio, mas aí a gente vai também aprendendo, né? A cada ciclo que passa, a gente tem essa oportunidade de poder aprender, de poder evoluir e utilizar essa ferramenta, que é uma potência, uma ferramenta muito potente, uma fonte íntima mesmo, é muito voltado para você. Não é ninguém, tipo, ai, a Bruna me falou, não, é o meu ciclo, é a minha fonte íntima que está me falando. A Paty está aí? E é um campo muito novo. Então, é um campo muito novo, porque eu quero muito ouvir de vocês agora sobre como vocês acreditam, pensando em todas essas estratégias que a gente comentou para lidar com o físico, com o emocional, avançar nossos negócios durante a menstruação, e como que a gente pode, a Aline já comentou do estigma que tem sobre a menstruação, como a gente pode combater esse estigma nesse ambiente empreendedor, que é tão desconectado de tudo isso que a gente está falando, né? Olha, eu sou bem 880, né? Então eu já acho que tem o dia do Outubro Rosa, tem o Novembro Azul. Eu acho que tem que ter o dia da menstruação, porque só desse jeito eu acredito que as empresas vão conseguir se conscientizar e trazer mais informações para as mulheres e para os homens, né? Porque se você parar para pensar, hoje, com todas essas informações que nós temos, ainda assim é um tabu dentro de casa, ainda assim, às vezes é difícil a mãe conhecer o próprio corpo, quanto mais falar do corpo para a filha, né? E um exemplo, eu sou mãe de homens, né? Então, como eu vou abordar esse assunto para os meus filhos?
né? Porque eles vão precisar saber também. Então, eu acredito que seria incrível ter um dia da menstruação, assim como tem esses dias, né? Setembro amarelo, outubro, novembro azul. Acredito que sei que é ainda algo que pode ser longe, mas é uma sementinha que pode ser plantado, sabe? E eu acredito que dentro desses coletivos, acho que o que a gente está fazendo aqui agora, discutir sobre isso, entender melhor, vocês conversando sobre isso me faz refletir na minha equipe, né? Então eu tenho uma equipe de mulheres. Então tem dia, já aconteceu das 4 eu estava menstruada, eu falar, pelo amor de Deus, vai todo mundo para casa. Vamos trabalhar online, pede um lanche aí para todo mundo, vamos dar risada, o cliente todo mundo tá surtando com o cliente, e eu falar, tá, calma, gente, vamos tirar uma pausa. Já aconteceu. Então, hoje eu entendo muito. Tem uma das meninas da minha equipe que eu sei que ela tem aquela período menstrual insano, de muita cólica, de muita dor, de fluxo muito forte. E ela é uma menina de 23 anos. Então, eu sei que quando ela tá nesse momento, ela é nossa editora de vídeo. Então, assim, pensa, editar vídeos desse jeito. Então, eu sei que ela passa por essas coisas. Então, eu apresentei para ela a comunidade. Então, assim, conheça melhor o seu corpo, entenda mais o porquê que está acontecendo isso. Né? Então, acho que trazer é uma sementinha, mas que essa sementinha ela pode prosperar, ela pode criar grandes frutos, né? Então, acho que falar sobre isso, discutir isso e tentar levar isso para dentro das empresas. Né? Então, as empresas elas levam tantas coisas hoje, principalmente sobre a saúde mental. Né? Então, por que num Dia Internacional da Mulher a gente não pode trazer uma informação sobre o ciclo menstrual? Sabe? Então, eu acredito que é um caminho, assim. A gente tem a data do 28 de maio, que é o Dia Internacional, que está sendo chamado agora de Dia Internacional da Dignidade Menstrual, né? Já passou anos atrás de higiene menstrual, aí pobreza menstrual, agora do último que eu vi, assim, é muito mais relacionado à dignidade menstrual. Nesse lugar de educação menstrual, mas principalmente de ter acesso a produtos menstruais, né? E aí eu vejo que a gente tem um grande desafio enquanto sociedade, porque o que nós estamos conversando aqui, eu, Bia, tenho uma percepção que é algo muito emergente. Emergente no sentido, assim, parece que a gente está falando de algo de tipo, como assim aliar o ciclo menstrual com a agenda? Porque a gente nem sabe o que é ciclo menstrual. Que daí é esse lugar persistente, é esse lugar de meninas não terem acesso a absorvente. Então fica parecendo que até, e eu já passei por isso, assim, como se fosse uma afronta. Como assim você está querendo falar sobre menstruação e produtividade se meninas, adolescentes não têm absorvente? E aí eu acredito que nós somos capazes de caminhar com as duas pautas, as persistentes e as emergentes, lado a lado, né? Porque senão, se a gente for esperar a gente resolver todos os problemas persistentes de pobreza, desigualdade de gênero, não vai dar certo, até porque a gente precisa da pauta da menstruação desse lugar de trabalho, de produtividade, caminhando junto. Eu, pelo menos, penso assim. Porque não dá para esperar, as coisas precisam caminhar juntas. E aí, por exemplo, eu fiquei pensando, Aline, que você falou de datas, tem uma data, né, que eu saiba, de empreendedorismo, Dia do Empreendedorismo Feminino, enfim. Sim. A minha questão é que eu acho que a menstruação, ela é tão ainda invisibilizada que nem passa na cabeça das pessoas ainda da nossa cultura de trabalho trazer esse conteúdo. Então, a gente precisa mesmo, é o nosso papel, né? Nós somos, enfim, estamos nas redes sociais e trabalhando com isso, comunicar sobre isso e falar da importância desse ritmo que é cíclico, porque infelizmente nós estamos numa sociedade patriarcal, que é linear, que é dessa produtividade insana, só que as pessoas estão adoecendo. A maioria das mulheres que eu vejo que eram desse meio executivo e fizeram uma transição de carreira e hoje até mesmo falam de ciclo menstrual, elas contam todas uma história muito parecida. Desse lugar de terem calado o ciclo, de terem adentrado nesse lugar de ser muito, não é firme, né? É uma autoritária mesmo, e ter calado as emoções, a própria sensibilidade, a própria intuição. Isso gerou algum tipo de adoecimento que daí elas foram se conectar com ciclos e enfim, coisas nesse sentido. E eu acredito
às vezes eu duvido, mas eu realmente acredito, assim, no fundo do meu coração, que nós estamos evoluindo de algum lugar, assim. Eu acredito muito nisso. E com inteligência artificial e várias coisas que estão surgindo, o que vai passar a ser valorizado é essa sensibilidade, que hoje a gente não vê na nossa sociedade. E o ciclo menstrual, ele ensina muito sobre sensibilidade, ele ensina muito sobre se escutar, né? Ele está falando ali coisas o tempo todo. Então, como que eu posso escutar esses sinais e saber interpretar esses sinais? Então, tem uma mudança que ela vai acontecer tudo junto. Vai acontecer nesse lugar do SUS começar a distribuir gratuitamente produtos menstruais, aí vai começar a acontecer no meio executivo, capacitação de profissionais da saúde, a cultura mesmo, passando a, sei lá, ter uma novela da Globo, não sei, falando de menstruação de uma forma cada vez mais natural, e por isso que a gente precisa estar espalhada, né? Por isso que a gente precisa de uma no marketing, outra na ciência política, outra não sei aonde e tal, porque cada uma vai alcançar ali o próprio meio, a própria comunidade. Mas... Inclusive, no dia 27 de agosto, nosso evento presencial do Black Woman Boss, com certeza, se a gente puder fazer uma cartelinha com algum informativo, se não puderem ir para falar sobre presencial, mas a gente conseguir fazer um colaborativo desse tema, ou fazer um colaborativo entre Ecociclos e Black Woman Boss, estou super me propondo a levar cada vez mais, né, para dentro também do meu nicho, assim, que eu acredito que se a gente vai plantando nos nichos, a gente consegue aumentar esse alcance, né? Mesmo que ainda caminhando. Sim. E com o engajamento, né? Com o entusiasmo, assim. Porque eu vejo que o ciclo menstrual, principalmente a menstruação, quando a gente fala de menstruação, é sujo, é nojento, é tipo, ai, de novo isso, ai, elas não têm acesso a produto. Sabe, tipo, já gera uma baixa energética, assim. Enquanto, poxa, a gente está trazendo uma outra visão também do ciclo enquanto essa potência, do ciclo enquanto alto amor, autonomia, autorrespeito, né? Então, também poder equilibrar esses pratinhos de manter esse entusiasmo, ver o ciclo como uma potência, ao mesmo tempo que essa potência, né, essa energia que gera também para a gente lutar por causas sociais persistentes. Vocês falaram coisas tão maravilhosas. Eu vejo que um grande sonho... Ai, pode falar, Paty, pode falar. Ai, desculpa, a gente falou juntas. Não, eu vejo que um grande sonho nosso também, como Eco, é levar esse assunto aqui para o Brasil mesmo, porque a gente tem um dia que é internacional, e quando a gente fala mesmo de ter um dia da menstruação, a gente fala que está no mês da menstruação, mas pouquíssimas pessoas estão, de fato, engajadas no tema e falando disso aqui no Brasil. A gente tem as embaixadoras da menstruação agora, a gente está realmente iniciando um movimento que é como o Bia falou, que está ainda muito emergente, mesmo sendo um assunto que é isso, todas nós estamos, né, a vida inteira menstruando, nossas mães, nossas avós, todas nossas ancestrais passaram por isso e foi algo que as uniu, mas que foi apagado da história. Então a gente está reescrevendo toda uma história e pautando isso como política pública, pautando isso como importante para o empreendedorismo. E nossa semana é muito com esse objetivo de falar, gente, vamos olhar para vários lados da menstruação, parar de falar só desse lado de escassez, de falta de produtos, que é uma realidade, como a gente tem muitas desafiadoras no Brasil, mas vamos falar também do que é possível construir a partir do nosso ciclo. E do que é possível viver, né? Eu vejo que vocês trouxeram muito das políticas públicas e isso é muito importante. E do lado de cá, né, o que eu observo, que quanto mais a gente fala sobre isso, sobre como menstruar é algo natural nas nossas rodas de amigas, para as nossas amigas empreendedoras, nos lugares que a gente vai, ou então realmente fala, olha, nesse dia eu não posso porque eu vou estar menstruando e eu não quero marcar esse compromisso, sabe? Trazendo isso como algo natural para as pessoas. E isso vai transformando, assim, né? Por exemplo,
Gente, até o meu treino da academia é junto com o meu ciclo menstrual. O meu treinador, ele ficou maluco quando eu falei isso pra ele. Ele falava, e aí, treinou? Eu falava, não, tô menstruada, nem saí da cama. Me permiti ficar em casa. Daí ele falava, como assim? Eu falei, ué, prepara um treino aí pra mim que não seja ficar levantando peso, porque eu não vou sair. E ele foi percebendo, olha como isso é importante, gente. Ele foi percebendo que, nossa, é verdade, né? As mulheres menstruam. Nossa, é verdade, né? Muda a energia delas. E ele começou a levar isso para dentro da comunidade dele. E isso transformou a vida de outras mulheres que às vezes nem tinham essa percepção e que às vezes se cobravam, poxa, não consegui acordar, ou não consegui ter o mesmo desempenho, ou nossa, me afundei no chocolate semana passada e agora eu tô super culpada porque eu queria perder o peso X, né? Tava seguindo aqui aquele protocolo. Então eu vejo que é muito um trabalho também de formiguinha, da gente se entender, a gente se aceitar e entender que tá tudo bem menstruar, que é normal menstruar e que é normal ficar insuportável na TPM e que é normal ficar maravilhosa na fase ovulatória e entender que é até redundante falar isso, mas a gente tem um monte de fases mesmo, somos de fases. E eu acho que a sociedade está cada vez mais caminhando para esse lugar de aceitação, de que a vida é cíclica, que nós não somos maquininhas, nós não temos uma produtividade linear e as coisas não vão acontecer como se espera, né? E eu vejo que todo esse movimento que está acontecendo de várias partes, ele está sendo ali um pontapé inicial para uma transformação muito grande que talvez os nossos filhos não vejam, mas as nossas netas e netos sintam muito mais, sabe? Essa diferença. E vai ser até engraçado, né? Falar, nossa, na minha época, gente, era nojento falar de menstruação. Vocês acreditam? A vovó sofreu, hein? Eu mal posso esperar para falar para minha neta que a avó dela prosperou falando de menstruação e ciclo menstrual. Ai, gente, muito bom, muito próspero. E eu quero agradecer a vocês. Acho que vamos caminhando para o final da nossa roda. Vou convidá-las para responder a última pergunta e se despedir também. E a última pergunta que eu quero fazer é muito mais relacionada a esse futuro, né? Como vocês veem que é possível uma oportunidade de mercado também explorar mais a menstruação no empreendedorismo? Olha, eu acredito que quando a gente. Aquela palavrinha, né? Inovação. Inovação não é só, né? Todo mundo sabe que não é só a tecnologia, né? É inovar uma ideia, inovar um produto que já existe, é fazer desse mundo de produtos um lugar mais acolhedor para essas mulheres. Então, eu acredito que falta um pouco mais desse cuidado, dessa proteção, né? Hoje a gente sabe que a gente tem muito mais coisas do que há 20 anos atrás, né? Se a gente for parar para pensar, nossa, tem as calcinhas, tem coletor, tem várias coisas, mas eu acredito que trazer isso de uma forma mais acessível para essas mulheres, quando a gente começa a falar, e eu acredito que quando a gente traz uma ideia nova, ele se expande, né? Porque uma ideia bem desenhada, ela se torna a número 1, mas a partir daí nasce várias outras, né? Então, eu acredito que trazer mais esses produtos, falar mais da menstruação vai fazer com que essas mulheres tenham um despertar para novas coisas dentro do empreendedorismo, né? Assim, eu sou a pessoa que eu falo que o meu sonho é ser investidora, é ter dinheiro para investir em ideias, porque eu vivo flutuando em ideias aqui. Então, eu acho que é muito por esse caminho, assim, da gente conseguir entender as necessidades primeiro,
para que dentro dessas necessidades gerem oportunidades de negócio. Então, a partir do momento que a gente começa a prestar mais atenção, mais carinho, mais amor para essa pauta, que é a nossa menstruação, que é o nosso ciclo, a gente começa a criar novas ideias, né? Do que a gente pode trazer, que vai melhorar nosso dia a dia, que vai ser mais possível ali ter dentro da bolsa, né? Ou em casa. Eu quero, assim, hoje não acontece mais comigo, mas por muito tempo já aconteceu, do fluxo ser forte e manchar minha cama, manchar meu pijama. O que pode fazer para a cama, de repente, para quando a mulher está menstruada? Sabe? Eu acho que tem muitas possibilidades que precisam ser lapidadas. Eu vejo várias ideias de produtos novos já. Eu vejo um caminho que vai além, assim, da educação, sabe? Eu vejo que a educação, ela é o primeiro pilar, o primeiro degrau para que qualquer coisa surja a partir daí. Mas observando todo esse movimento do ciclo como um movimento de empoderamento e poder pessoal e autonomia, por que não criar possibilidades de promover mais conforto? Então, por que ao invés de criar uma agenda comum, por que não criar um planejamento junto com o ciclo? Por que não oferecer esse tipo de serviço? Por que não oferecer um serviço de, sei lá, de delivery, que vai chegar todo dia tal do mês, porque é o teu período pré-menstrual? E aí vamos levar isso para um ambiente, para um outro lugar, né? Usando as inteligências artificiais ao nosso favor, usando todo esse conhecimento de até vida saudável. Eu sei que você vai ficar no teu período pré-menstrual, então eu já vou enviar para você uma caixinha com vários alimentos naturais, saudáveis, veganos, para você não se entupir de chocolate, sabe? Levando isso para os serviços, para as nutricionistas, para o cara que faz o treino da academia, tá? Por que você vai faltar 7 dias? Vamos fazer um outro treino aqui mais levinho, uma coisa mais dinâmica, uma coisa mais divertida, sabe? Por que não? Por que não ter um robozinho na tua casa que esquenta? Você não precisa ficar levantando para ir lá botar água quente e ele já fica quentinho e já vira um escalda-pé, sei lá. Tô viajando aqui nas ideias. Vocês que lutem para criar tudo isso, eu só tô aqui para dar ideia. Mas eu vejo muito como esse pode mandar. Promover mesmo o conforto, né? Sair um pouco do educacional, porque enquanto desse conhecimento, às vezes a gente acaba ficando muito presa nesse lugar de só promover o conhecimento e levar isso para as mulheres, o que é algo extremamente importante, mas dá para levar para a indústria, dá para levar para os serviços, dá para levar isso como algo que vai ser um diferencial, né? Por exemplo, eu não troco o meu treinador por causa disso, porque ele já sabe, ele já conhece, ele já sabe o que eu preciso, ele me conhece, ele entende, pronto, eu não preciso ficar explicando, sabe? Não. E isso potencializa uma transformação em muitos níveis. Então eu vejo muito essa união, né? E toda essa inovação, esse crescimento da tecnologia, as inteligências artificiais, como meios para promover mais conforto, uma vida mais confortável para os seres humanos de uma forma geral. E por que não aliar isso ao nosso ciclo menstrual também, né? Eu ia amar, sei lá. Pré-menstrual já chega um potão de Nutella. Eu falando de vida saudável, eu já tô aqui. Imaginando. O dia do chocolate X, quando você está irritada, quando você está triste, sabe? Aquela que coisa mais maravilhosa, gente. Aquele dia que você acorda, puta da vida, nem sabe por quê, e toca a tua campainha ali, já chega um drone com o teu chocolate favorito, falando, hoje é o seu dia, se permita. Aí você fala, é verdade. Deixa eu ficar já virou até um post aqui, assim, ó. Tirei a foto, já postei. Já veio até inclusive, temos uma empreendedora no Embaixadoras da Menstruação, que é a Élica, que ela tem o TPM fora da caixa. Então, ela faz exatamente esse serviço, que é uma caixa que ela manda no período pré-menstrual. E é nossa embaixadora da menstruação. Sim, eu ia falar dela. E uma coisa que eu penso muito assim, eu acho que o que tem são oportunidades não exploradas no
campo menstrualístico, assim, é o que mais tem. E avaliar as demandas, que eu acho muito importante. Então, a Aline trouxe várias demandas, né? A questão da cama, a Bruna também trouxe demandas. Mas, para mim, assim, que sou uma pessoa muito apaixonada também, nesse lugar de quais são as minhas habilidades. O que eu acho que eu sou maravilhosa e qual lugar desse mundo todo eu gostaria de estar ocupando, porque eu não sinto que a pessoa precisa mudar de carreira ou de desenvolver algum tipo de outra habilidade. Então, por exemplo, se fala, sou uma ótima pesquisadora, gosto de pesquisar coisas no ambiente acadêmico. Cara, o que a gente mais precisa é de pesquisa. Não falta demanda de temas de pesquisa, seja para métodos contraceptivos, seja para tratamento que seja eficaz para SOP, endometriose, miomas, enfim. Né? Tem essa questão das pesquisas para cognição, como que seu cérebro realmente funciona no ciclo menstrual e nessa produtividade. Se a pessoa costura, ela pode costurar absorvente de pano, ela pode costurar materiais didáticos para costurar um útero, costurar um clitóris, enfim, né? Se a pessoa fala que ela quer trabalhar com o campo menstrualístico, eu sinto que é muito mais tipo, eu quero trabalhar com isso, eu sinto que essa é a minha habilidade, do que achar que uma oportunidade seria muito maluca ou fora, assim, sei lá, das coisas. Porque a Bia já pode criar o livro sobre menstruação para dar de presente para adolescentes, né? Tipo, sabe aquela festa de 15 anos? Que hoje as meninas estão menstruando cada vez mais cedo, né? Mas é aquele livro, oi, você vai menstruar, tipo, e aí aquela didática, sabe? O que é assim, esse campo da educação, eu sinto que jamais está saturado. Saturado para mim não existe em nada do campo menstrualístico, ou seja, não está nem perto de saturar nada de mercado. Pelo menos na minha percepção, já estou falando tudo embolado, mas na questão de pesquisa, produtos mesmo, e de você levar, é isso, eu sinto que a minha habilidade é essa, eu amo fazer isso, como que eu posso servir ao ciclo menstrual, que é o meu grande norte, né? Como eu posso servir ao ciclo menstrual hoje? No momento estou trabalhando com educação e terapia, e adoraria poder escrever um livro, porque o público adolescente ainda não é assim muito a minha prioridade, talvez quando eu for mãe, quando eu estiver gestando, talvez essa semente me motive, né? Mas, nossa, o que tem de ideias, só o que vocês falaram aí de ideias, tem um campo enorme. Uma empresa só sobre menstruação, com diversos produtos, né? Sim, aí já contrata eu e a Bruna para o marketing, para brigar com o comercial, para defender as nossas ideias. Eu acho que a Patrícia caiu, mas a Ecociclo, eles têm... Ela não aguentou mais, a gente. A gente tem bastante. Chega, são ideias demais para mim, Amiga, eu não aguento. Fala do mercado que a Ecociclo tem, né? De vender cursos, de vender produtos, enfim. Porque o que a gente está falando aqui é que é infinito. Demanda não falta na relação de... Nossa, passou uma moto aqui. Enfim, de demandas e caminhando, porque assim... Quando eu comecei a estudar isso em 2015, era muito mais desafiador. Agora tem uma demanda cada vez mais crescente de mulheres que querem, por exemplo, comprar uma caixa para vivenciar essa caixa no período pré-menstrual, assim, né? Então, a gente abriu muito caminho, né? Ter uma caixa dessa chegando na minha casa. A gente precisa ver. Eu tenho que descobrir se entrega para todo o Brasil, gente. Vai ser o cheque. E vamos falar disso. Já vamos fazer um marketing conjunto. Chegou alguém para ouvir sobre menstruação aqui. O ciclo a gente tem o box. É maravilhoso. E nosso propósito é realmente esse: juntar cada vez mais inovação no mundo da menstruação, criar essa revolução ao lado do maior número de pessoas que menstruam,
com pessoas maravilhosas como vocês, que já... Nossa, gente, saio daqui nutrida, cheia de ideias, e quero pedir para cada uma dizer uma frase também, de como reverberou o papo, ou uma call to action, já que estamos entre marqueteiras. E desejar uma ótima noite a todos, todas e todos. Quem começa? Olha, Acho que a Paty travou, eu acho. Essa foi a pergunta que mais me deixou desafiada, viu? Eu vou confessar. Uma frase que defina tudo isso, assim, para mim, o que me vem e é o que fica cada vez mais claro é que quando a gente está em comunhão, quando a gente está em comunidade, quando mulheres se unem, elas constroem coisas incrivelmente poderosas. Muitas vezes a gente, dentro do nosso imaginário, ou o que disseram pra gente que tem que ser, né? Que sozinha você vai, sozinha você consegue, você seja uma mulher guerreira, forte, independente, solitária. Não, gente, é muito mais gostoso a gente dividir a caminhada, ter pessoas com quem contar, ter pessoas com quem você pode se abrir e que você pode pedir ajuda e que você pode pedir um olhar e que você pode confiar nelas, sabe? Para mim, isso eu saio desse papo com essa sensação de que eu não estou sozinha, de que mulheres juntas são muito mais poderosas e que se a gente não se unir, gente, para que não se unir, né? É só isso que eu consigo pensar. Por que não? Qual é o lado ruim de criar essa união, quando na verdade todas juntas se potencializam e crescem e chegam em lugares inimaginados? Enfim, queria agradecer por esse convite e convidá-las também para me acompanhar, caso vocês se interessem, queiram aprender como se vender sem perder a essência, me sigam. Eu tenho um bordão, né? Meu bordão é Boss, potencialize sua marca. Então, eu acho que eu traria para cá esse bordão falando, Boss, potencialize o seu autoconhecimento, porque nós somos um mar, né? Então, permita-se nadar dentro do seu mar, permita-se se conhecer profundamente, porque é uma imensidão de descobertas. Eu acredito muito nisso. Eu tô com um projeto sendo gestado, que o nome é O Meu Ciclo Me Disse. Ele veio para mim em junho do ano passado e está porque eu realmente sinto isso. Mas quem te disse? Qual é a sua fonte? O meu ciclo me disse. E está sendo gestado envolvendo tecnologia, envolvendo inovação. Então, está sendo um processo bem bonito. Então, para quem quiser saber mais, nas próximas semanas, próximos meses, meu Instagram é @beatriz.sabot e eu vou abrir também processo de acompanhamento pela terapia menstrual, 2 vagas. E aí vamos até o final do ano juntas. Então, é um processo de autoconhecimento. Só façam, só façam. Arrasou. Gente, também me sigam lá, @eualine_sabará e @blackwomanboss. Lá na bio, todo mundo vai encontrar esse mar de descobertas em gestão também. Sim! E agradeço imensamente essa troca, gente. Eu fui agraciada em participar de várias mesas e eu tô assim, vibrante em todas, porque é muito gostoso, como a Bruna falou, poder tecer com mulheres que você admira, que você, enfim, que você gosta, né? Tipo, cara, eu vou estar ali 1h30 conversando com mulheres que eu gosto, que eu admiro, que eu posso aprender junto, que eu posso me trocar. Então, para mim, é uma enorme honra. Muito obrigada, Patrícia, Ellen, Adri, mulheres da Ecociclo, que fizeram essa movimentação. Muito lindo. Amo vocês. Maravilhosa. Gente, muita gratidão. Quero agradecer todo mundo que acompanhou. Essa é a última mesa da Semana da Emancipação Feminina de Ecociclo de 2023. Esse ano a gente teve o prazer de construir toda essa semana e o programa Embaixadoras da Menstruação com patrocínio de íntimos.
Então, estamos juntas para acabar com esse estigma da menstruação, democratizar o acesso à educação menstrual de todas as participantes, todas as palestrantes, todas as pessoas maravilhosas que se colocaram à disposição de estar com a gente, democratizando esse conhecimento. A gente falou de tanta coisa incrível nessa semana e eu tenho certeza que esse conteúdo vai reverberar e vai mudar muitas, muitas vidas, que é a ideia de Ecociclo, é nosso propósito, mudar a vida de pessoas que menstruam, impactá-las positivamente, acabar com esse estigma relacionado à menstruação, aumentar o nível de dignidade menstrual no Brasil, no mundo. Então, eu quero agradecer todas as pessoas que participaram, pedir para vocês continuarem acompanhando o Ecociclo, acompanhem, se inscrevam no nosso canal, comentem, mandem para mais pessoas, vai ficar disponível esse conteúdo e a ideia é que ele chegue no maior número de pessoas possíveis, porque essa é a nossa meta. E já adianto que se você, então, acompanhar a gente também em outras redes sociais, seguir @ecocicloabsorvente no Instagram, você também vai ter acesso a esses conteúdos. Estamos no TikTok, tem o nosso site, o nosso marketplace de produtos sustentáveis feitos por mulheres, e você também pode conhecer o nosso absorvente, Absorvente Ecociclo, o primeiro absorvente 100% biodegradável do Brasil. Vamos, então, construir o futuro da menstruação juntos. Um beijo.